Hoje nós vamos falar do assunto que é relacionado à estrutura para chegar, então, a esse resultado, a estrutura de um projeto, de Power BI, que é o que a gente utiliza para chegar a esse resultado de ter, então, o que a gente quer, os dados, relatórios, informações pertinentes ao negócio na palma da mão. E nós vamos falar aqui de coisas importantes, como a estrutura, os 3 itens principais, né, que envolvem para chegar a esse resultado. Vamos falar dos benefícios de cada um dele. E vamos começar aqui entendendo. Eu vou colocar a minha tela do computador aqui para a gente olhar isso de uma forma que eu possa falar e você ver isso acontecendo na realidade. Então, vamos lá, vamos colocar a tela aqui para a gente poder verificar isso, como que acontece na prática. Então, olha lá, a primeira coisa que eu quero falar é sobre a estrutura, né? Essa estrutura que nos leva a esse resultado. Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos por parte. A gente precisa, olha só, deixa eu colocar aqui as três partes principais. Olha só, a gente vai falar que a gente vai precisar são 3 coisas que compõem essa estrutura. Então, a primeira coisa que você tem que ter quando a gente pensa em chegar no resultado de ter um dashboard no celular, a primeira coisa é base de dados. Ok? Base de dados. Com a base de dados, a gente precisa de algo que vá nos levar a atingir esse resultado. E isso nós chamamos de Power BI. Power BI é o software que a gente utiliza que nos permite chegar ao resultado de ter a informação na palma da mão. Só que o Power BI, ele se divide em partes. A gente, até para deixar isso claro, que tem que ter clareza, é que não basta baixar um aplicativo no celular e pensar que já está, então, pronto para começar a desenvolver o seu relatório, o seu dashboard para checar esse resultado. E por que eu estou falando isso? Já falei em outras lives. Quando se fala desse resultado, tem pessoas que, por algum motivo, começam a pensar que baixar esse aplicativo e colocar o dedo na tela lá e sair digitando dados no aplicativo. Não é isso, tá? Não é isso. Antes de chegar a isso, tem passos que precisam ser feitos e a gente vai explicar aqui um pouco dessa estrutura que leva a esse resultado. Então, uma vez que você tem uma base de dados, que é o que é justamente a base que vai nos entregar a informação, a gente começa a olhar para o Power BI. Então, o Power BI, vamos colocar ele aqui para ficar mais didático, isso que a gente está falando. Então, está aqui, ó, o Power BI. Uma vez que você conectou, então, a base de dados ao Power BI, ele se divide basicamente em 3 ambientes de trabalho. 3 ambientes para desenvolver esse resultado. Esses 3 ambientes de trabalho envolvem o primeiro. O primeiro deles vamos colocar aqui. Olha lá. O primeiro deles tem o segundo ambiente e o terceiro ambiente. O primeiro ambiente se chama Power BI Desktop. O que é o Power BI Desktop? É onde desenvolve o relatório.
relatório. Ok? Então, o que isso quer dizer? Toda a parte de criação no gráfico, toda a parte de fazer filtros nas suas tabelas, nas informações desse relatório, se vai ser analisado uma informação por ano, por mês, por dia, o tipo de filtro que vai ser feito, se é profilial ou como que vai ser feito, ele precisa ocorrer aqui no ambiente de desenvolvimento do relatório, que é no Power BI Desktop, a qual a gente já vai entrar agora aqui, de fato, no Power BI Desktop, a gente vai dar uma olhada em algumas coisas que são interessantes lá no Power BI Desktop. O outro ambiente se chama Serviços de Web, tá? Serviços de Web. Nos serviços de web, o que é feito? Os serviços de web é onde você analisa as informações. A gente vai passar por cada um deles e vai entender aqui sobre essa estrutura de informação. Então, nos serviços de web, é onde você vai acessar esse dashboard, acessar esse relatório, e aí tem vários benefícios interessantes que a gente vai falar aqui. E aí tem o terceiro ambiente do Power BI, que se chama o app, né? Que é o aplicativo celular. Aplicativo no celular. Então, esses são as três partes que envolvem a estrutura que vai conduzir você ao Power BI, ao dashboard no celular. Primeira coisa que você tem que entender, há um ambiente de desenvolvimento. Não é baixar um aplicativo no celular e sair olhando ou inserindo informações. Segundo ambiente, tem os serviços de web, que dá também para desenvolver relatório, mas é mais utilizado para analisar informações e outras coisas que a gente vai falar aqui. E aí, por último, sim, a gente chega ao resultado de ter o dashboard no celular, ok? Então, olha lá. Vamos agora para o Power BI aqui e vamos entender alguns benefícios que a gente tem aqui nesse serviço de desenvolvimento do relatório. Primeira coisa que a gente deve entender é que algumas pessoas têm essa dúvida, né? Mas será que eu vou aprender? Será que eu preciso ter algum tipo de conhecimento de TI, de Excel? Inclusive, a gente vai falar sobre isso em lives posteriores, se você precisa, de fato, ter esse conhecimento ou não. E a gente vai falar isso na sequência, em lives posteriores. Mas, o que você precisa, o que eu quero já explicar aqui de uma forma bem breve é sobre Self-Service BI. O que é o Self-Service BI? Nós estamos no ambiente de desenvolvimento do dashboard e quando a gente está nesse ambiente, há uma situação muito fácil de desenvolver um dashboard, que é simplesmente com o modelo de clicar e arrastar sem precisar de algum tipo de conhecimento de algum código, né, VBA, SQL. SQL até se utiliza, mas não é um pré-requisito para você começar a desenvolver os seus dashboards. O que você tem que entender é que esse Self-Service BI, a Microsoft, né, que é quem desenvolveu o Power BI, ela pensou justamente na situação em que pessoas que não têm esse conhecimento técnico utilizem essa ferramenta, consigam desenvolver esse relatório, seja o relatório que for, né? Então, quando a gente fala de Self-Service BI, é justamente essa situação, clica e arrasta, seleciona uma informação e ele se modela. Como assim? Por exemplo, vamos colocar aqui, digamos que, o que eu acabei de fazer aqui? Eu selecionei lá um visual, e esse visual está aqui, e então, o que a gente faz,
coloca aqui as informações. Por exemplo, digamos que a gente quer ver um lucro líquido. Vamos colocar aqui uma informação que eu tenho em uma medida de lucro líquido e a gente quer ver essa informação por categoria. O que é essa categoria? Isso que eu tenho aqui é uma situação de vendas, de uma loja de vendas, exemplificando, né? Que é uma loja de vendas que vende produtos da área de eletrônicos, como celular, notebook, relógio, Apple Watch, enfim. Então, o que a gente vai fazer? Vou aumentar o tamanho aqui para facilitar a visualização de todos que vão ver esse vídeo, ó. Vou aumentar esse tamanho aqui para 14. E tamanho do texto aqui, 14. E aqui também 14. Então, olha lá, o que acontece? Justamente essa situação de clicar e arrastar, então, veja que simples, né? Quando a gente está falando do Self-Service BI, não é apenas isso. Envolve toda a estrutura de serviços de web, que a gente já vai falar na sequência, que é justamente para conseguir acessar essas informações de uma forma mais fácil. Então, nós estamos aqui ainda no ambiente de desenvolvimento. No ambiente de desenvolvimento, a Microsoft modelou isso para que você possa acessar essas informações e não tenha a necessidade, né, para criar esses relatórios, esses gráficos, esse dashboard, não tenha a necessidade, não seja um pré-requisito você ter algum tipo de conhecimento da área de TI. Então, esse é o primeiro ponto, aqui no ambiente de desenvolvimento do dashboard. Eu até vou trocar a tela aqui para que fique melhor, provavelmente, a visualização. Então, olha lá. Explicamos essa situação do Self-Service BI. Agora, a gente vai entender, por exemplo, mais um benefício aqui que a gente pode falar nesse ambiente de desenvolvimento, que é a situação a situação do arquivo. Por que eu vou explicar isso? Porque muita gente que vem do Excel, essas pessoas depende de você enviar arquivo, né? Tem toda aquela situação de envio de arquivo, envia o dashboard, envia o relatório atualizado. Então, toda essa situação aqui, ela não existe. Por que ela não existe? Ó, vou colocar uma telinha aqui para exemplificar. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Aqui, nessa situação, nós temos arquivos. Isso aqui é o arquivo do projeto. Tem vários arquivos aqui. Cada arquivo desses aqui representa, olha lá, cada arquivo desses representa um projeto. Representa um projeto que foi desenvolvido. Agora, o que é interessante aqui? Justamente que esse projeto, ele é só seu. Ele é só seu. Só de quem desenvolveu. Uma vez que está feito isso aqui, nós vamos mostrar como, então, que as pessoas vão chegar a acessar essa informação. Ok? Vamos lá. Mais uma coisa interessante, que é a união de várias bases. O que é essa união de várias bases? Vamos voltar aqui para uma tela só. Olha só. Vamos exemplificar aqui essa situação. Frequentemente, quando se está trabalhando com várias informações, você tem base, conexão, vamos colocar aqui, conectar com bases, tipos de bases. Quando você executa o desenvolvimento de algum dashboard, frequentemente há a necessidade de conexão com bases de dados. Precisa conectar com uma base em Excel. Precisa conectar com uma
base que vem com informações da web, por exemplo. Está ficando muito bom essa descrição aqui, né? Vamos escrever aqui, ó. Base da web. Vamos exemplificar. Banco de dados. Conecta com banco de dados. Outro tipo de conexão. Conecta com informações que estejam em formulários. Formulários. Então, beleza. Onde eu descrevo aqui, não consigo colocar acento. Então, há vários tipos de bases de conexão. Agora, o que acontece? Quando tem essas informações, é preciso chegar a um momento de modelar isso. E aí, diferente do Excel, aqui no Power BI, para se conectar a essas diferentes bases de dados, é muito fácil. Por que é muito fácil? Porque ele já está preparado para isso. Veja só, aqui há um ponto que se chama obter dados. E nesse obter dados, o que é feito aqui? Por exemplo, se você quiser conectar uma base de dados em Excel, está lá. Se você quiser conectar com informação de algum tipo de banco de dados, com alguma base de dados que é um texto CSV, muitas vezes se utiliza isso aqui para nota, alguma coisa assim, né? Por que eu estou falando nota? Porque tem que conectar, às vezes, com informações que são Cefaz, por exemplo. Estou só exemplificando aqui, mas há infinitos outros tipos, inúmeros, não vou dizer infinitos, mas inúmeros outros tipos que se utiliza. Ok? Então, web está aqui, consulta em branco, criar uma consulta em branco para, a partir dela, conectar com outros. Então, tem vários aqui, ó, vários conectores, justamente para chegar e se conectar a essa base, seja a base que for. E aí, outra coisa interessante, que há um número gigante, nós estamos falando aqui da estrutura que vai levar você a chegar ao dashboard na palma da mão. E nessa estrutura, há diferentes modelos de negócio. E se há diferentes modelos de negócio, vamos voltar para a minha tela aqui. Se há diferentes modelos de negócio, há necessidade de se ter diferentes visuais. Um visual que pode ser utilizado para uma análise de tendência. Um visual que pode ser utilizado para uma situação comercial. Um visual que pode ser utilizado para uma situação em que precisa ver um cronograma dentro de um projeto, se está sendo executado ou se não está sendo executado. Onde que a gente vê isso? Aqui, veja só, existe essa parte de visuais. Existe aqui alguns visuais, e é bem poucos, são bem poucos. Por que eu falo que são bem poucos? Porque não aparece aqui nem 5% da quantidade de visuais que existem para você baixar e utilizar. Quando eu falo visual, é justamente, por exemplo, esse tipo de gráfico, esse tipo de gráfico aqui, esse tipo de gráfico aqui. Isso são os visuais que compõem aqui, que já estão prontos, que já estão moldados para apenas clicar e construir o relatório, o seu dashboard. Como que faz, então, para baixar outros visuais? Há vários outros visuais prontos. Basta clicar aqui, ó. Olha lá. Clicar aqui e baixar os visuais. Para isso, precisa ter uma conta no Power BI. Até foi uma pergunta que veio lá, ó. A gente já vai falar dessa pergunta. Tem uma pergunta que veio aqui do Oliver, de uma questão de como criar a conta. Ok? Então, são várias as formas de se chegar a esse resultado com diferentes visuais, modelando isso para a forma que você quiser. Agora, veja mais uma situação, vamos falar de interação dos visuais, que está dentro dessa estrutura, que facilita para quem vai analisar e chegar ao resultado do dashboard, na palma da mão. O que é essa interação dos visuais? Vamos criar outro visual aqui, ó.
Vou pegar esse visual aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, criei outro a partir dele, e aí vamos olhar aqui agora para esse visual funil e vamos tirar aqui de produto, de categoria, aliás, e vamos colocar por marca. Vamos colocar lá por marca. Por marca ficou bastante coisa. Eu queria aqui, hein? Vamos trocar para aqui. Olha lá, vai dar certo. Vou colocar a categoria aqui, eu vou trocar esse aqui, ó. Para a gente entender essa interação visual. O que é interação visual? Nós vamos ver que tem uma forma muito simples para quem vai analisar, que é em relação a clicar em um local, ou seja, ela clica em um visual, ela coloca o dedo na tela lá do celular em um visual e ele se modela, ele se ajusta para esse tipo de filtro. O que eu estou querendo dizer quando eu falo de interação visual? É a situação em que você clica em um filtro e ele refaz o filtro para os demais visuais. E aí você pode estar pensando, mas esse filtro aí não está legal. Olha só como ficou o filtro. Ele não está legal. Então, como que a gente faz para alterar isso aqui? E, estamos passando aqui de uma forma bastante abrangente para que tenha entendimento dessa estrutura que leva até o resultado do dashboard. O que a gente faz nesse caso aqui? Tem uma parada aqui, que se chama editar iterações. Então, o que faz? Clica lá em editar interações e a gente vai mudar. Veja que agora ele vai, de fato, filtrar. O que a gente fez, então? A gente clicou aqui na categoria, que é a categoria celular, e ele filtrou apenas essas informações. Então, para quem trabalha com desenvolvimento de dashboard, quem trabalha com desenvolvimento de relatórios, vamos aqui colocar essa tela para cá. Quando falo de interação visual, então, é justamente clicar em um visual e ele alterar todas essas informações nos demais visuais. Aqui é a mesma coisa. Olha lá, não ficou legal. Olha o jeito que está essa interação visual aqui. Então, o que a gente faz? Só clica lá, que ele vai se modelar para essa forma que a gente realmente quer. O que aconteceu aqui? Então, nós estamos filtrando uma marca. E dentro dessa marca, essas foram as vendas que teve. Se a gente quiser olhar da marca, os produtos vendidos em Apple, teve apenas 2, celular e Apple Watch. Então, quando a gente fala de interação visual, é isso que se refere. Clicar em um visual e ele interagir com os outros visuais, ele fazer filtros dentro dos outros visuais. Seja o visual que for, há a possibilidade de criar essa interação visual. Ok? Isso é interação visual. O que é outra coisa interessante que tem dentro da estrutura de um dashboard, que se chama dica de ferramenta. O que é essa dica de ferramenta? Eu até vou colocar aqui só nessa tela, porque, olha lá, veio uma pergunta aqui, do Oliver. Oliver, a gente já responde sua pergunta, tá? A gente vai seguir aqui para não perder o raciocínio. Pergunta relacionada a como publicar, como que faz essa conta. Já falamos disso. O que acontece? Quando a gente está desenvolvendo um dashboard, há algo que se chama dica de ferramenta aqui nessa estrutura. O que é a dica de ferramenta? É a possibilidade de você, dentro de um só visual, ou seja, dentro de um só gráfico, dentro de uma só informação, você conseguir acessar outras informações, dividir isso em outras informações, apenas passando o mouse aqui em cima. Como que faz isso? Eu já deixei preparado aqui, mas tem aqui uma situação do melhor, o maior número de vendas nessa estrutura, né? E nós estamos falando aqui de uma estrutura de uma empresa de vendas de produtos eletrônicos, então tem lá as filiais e tem lá os vendedores. O que a gente vai fazer? A gente quer ver
isso aqui, a gente quer ver esse visual aqui dentro desse visual aqui. Como que a gente faz? E, ó, estamos só dando uma passada por cima aqui para que as pessoas que nunca viram, por algum motivo, não conseguem nem imaginar a quantidade de coisas que dá para fazer com Power BI. Esse é o motivo dessa live. Então, tem aqui dica de ferramenta. E aí, em dica de ferramenta, nós temos lá a possibilidade de colocar outras páginas do relatório. Quando eu falo outras páginas, é que está aqui as páginas, ó. Veja que tem mais de uma página. Então, a gente tem a capacidade de colocar outras páginas dentro dessa página. E aí, a gente coloca isso no visual. A gente pega uma informação que está em uma página e coloca dentro de um só visual. Isso se chama a dica de ferramenta. Então, o que eu estou fazendo? Estou colocando aqui o melhor vendedor dentro desse visual. Olha lá, essa página aqui, melhor vendedor, aqui tem essas informações aqui, olha lá as informações que tem aqui, e a gente vai visualizar isso dentro desse visual. Olha lá, passando o mouse em cima, e ele já traz as informações. E aí, se você trocar veja que se troca de categoria, né, quando troca o mouse de local, ele novamente reavalia a informação. Então, isso se chama interação visual. Falamos aqui de alguns benefícios, bem poucos, na verdade, dos inúmeros, dos vários benefícios que tem, para a parte de, lembrando, nós só falamos da parte de desenvolvimento no dashboard. Agora, se a gente quiser, então, chegar ao resultado de ter essa informação direto na web, direto postado na internet, como que faz? Simplesmente vai aqui, ó, publicar. Tá vendo lá? Ó, vou voltar a tela para mim aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui, ó? Publicar. Tá pronto. Uma vez que seu dashboard está pronto, tudo que você precisa fazer é ir lá em publicar. Antes da gente publicar e olhar isso lá na internet, eu vou mostrar mais uma coisinha que está relacionado à atualização com um clique. O que é essa atualização com um clique? Tá vendo que aqui tem esse botão de atualizar? O que acontece com esse botão? Diferente lá do Excel, aqui tem a possibilidade de atualizar justamente clicando naquele botão. Não tem a necessidade de entrar em vários locais no sistema, acessar de forma manual, de forma operacional, vários locais e trazer todas aquelas informações para dentro de um lugar. Uma vez que estabeleceu conexão com a sua base de dados, que a gente explicou aqui no início, e isso está pronto, tudo que altera nessa base de dados vai alterar aqui nesses gráficos, né, nos visuais, no dashboard. E aí, isso ainda a gente está falando de fazer isso de forma manual, né, mas tem outra forma que a gente vai falar, que você pode fazer isso de forma automática. Como que é? Olha lá, vou pegar aqui uma base de dados que está conectado a essas informações, e até vou colocar aqui um rótulo de dados nesse visual para a gente poder fazer isso. Então, liguei aqui o rótulo de dados, aqui estão as informações, vamos aumentar o tamanho desse texto aqui para 14. E vamos desligar esse eixo X aqui. Então, olha lá. Veja que aqui, por exemplo, 23 mil, 17 mil. Agora vamos atualizar isso aqui. Vamos ver a dificuldade, o nível de dificuldade que é para atualizar isso. Olha lá. Eu tenho a base que está conectada aqui. O que é isso aqui? Nós falamos lá no início que a gente precisa de bases de dados que contenham informações para a gente chegar a esse resultado. Eu estou exemplificando isso através dessa base aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simular aqui como se tivesse... Ó, vou voltar a tela aqui para facilitar a visualização. Eu vou simular aqui como se a gente tivesse... se essa filial, essa empresa, tivesse feito mais vendas durante o dia. Então, entrou lá mais informações. Eu estou simulando aqui, coloquei um número bem alto, que é para a gente poder ver isso acontecendo lá. Vou aqui,
salvar, e aí olha só o nível de dificuldade que é, e olha que a gente ainda está fazendo isso de forma manual, o nível de dificuldade que é para atualizar isso. Clica lá em atualizar, ele vai carregar essas informações, e olha lá. Vamos ver acontecendo aqui essas atualizações. Estabeleceu conexão com todas as bases de dados e já atualizou. Viu que mudou aqui todas as informações? Então, esse é o nível de dificuldade de uma atualização. Simples dessa forma. Sem aquele estresse de ficar carregando vários locais, né? Acessando informações em vários locais. Ó, vou excluir aqui, vou salvar de novo. Vou até tirar isso aqui e fechar essa base de dados. E vou atualizar aqui de novo. Então, olha lá, o nível de dificuldade. Olha o tempo que você demora. Simplesmente clicando em um botão, sem estresse. Ok? Ele vai atualizar aqui, carregando, atualizou. Agora vamos para a web. Como que a gente faz para chegar com essa informação, então, lá na internet? Para acessar isso de qualquer lugar, clica lá em publicar. E ele vai me perguntar se eu quero salvar e vai carregar essas informações. Agora, qual que é o benefício de se ter as informações na web? A primeira, que é o local, né, que se analisa e se toma decisão. Vamos encontrar isso aqui, então, lá na web? Vamos ver se ele já carregou lá. Ó, até tá pesado aqui o arquivo agora. Tá carregando. Vamos para aqui e vamos ver se já chegou aqui. Ó, já foi postado. Há 5 minutos atrás. Já está aqui a informação. Estrutura Power BI. Vamos ver se é esse. Carregando. Desculpe, não conseguimos encontrar o relatório. Ele não foi publicado ainda. Ainda não terminou a publicação. Vamos ver se está carregando lá. Carregando. Enquanto isso, vamos responder a pergunta do Oliver. Oliver. Vamos voltar aqui. Oliver, a sua pergunta é essa. O Oliver está questionando, ó, para publicar, como que faz? É justamente isso, para publicar. Acabamos de fazer, tá? Estamos acabando de fazer, nós estamos nesse ponto, Oliver. Vamos voltar aqui para a tela que eu vou te mostrar. Olha lá, ele já me deu aqui a opção para selecionar. Então, vou clicar lá em selecionar, e agora ele vai carregar esses dados lá para a web. Ó, publicando, ele está carregando essas informações. E já respondo o restante da sua pergunta, que está relacionado à conta, né? É isso que ele quer saber. Então, olha lá, o que aconteceu? Já está publicado. E aqui eu já posso acessar o dashboard direto lá na web. Mas antes disso, ó, carregando aqui, ele abriu na outra tela. Vamos responder, então, essa pergunta do Oliver. Acessa uma conta no Power BI. Agora, o que tu está questionando é, como que cria essa conta? Cara, a primeira coisa que tu tem que ter claro é, não dá para utilizar um domínio que seja Hotmail ou Gmail para criar essa conta, né? Você pode, a partir desse e-mail, se você só tiver e-mails pessoais, né, não é um e-mail corporativo, né, que não seja com o domínio de Hotmail, Gmail, Yahoo, enfim, esses e-mails não vão dar. Mas a Microsoft libera a possibilidade de você criar um outro e-mail, que é uma espécie de um e-mail corporativo. A Microsoft mostra lá como que faz isso. Inclusive, no meu canal no YouTube tem um vídeo mostrando passo a passo como que você pode isso. Se você acessar lá no meu canal no YouTube, como criar conta gratuita, eu acho que é esse o título do vídeo, mas tá lá. Ó, vamos ver aqui na web, então, acontecendo esse resultado. Já foi publicado. E, olha lá, já está publicado, agora nós já estamos com a informação na web. Na web é o local onde mais vai se utilizar para analisar as informações. Nós mostramos antes uma parte de atualização
manual lá, né, com um clique lá no Power BI Desktop, que é o ambiente onde a gente desenvolveu isso aqui, mas o que a gente quer agora, como que a gente pode fazer a atualização dessas informações de forma automática. Olha só, o nome desse relatório aqui que a gente criou, ele está como estrutura Power BI, ó. Está aqui, estrutura Power BI. Agora, como que a gente pode fazer para configurar, realizar a configuração para que ele faça as atualizações todas de forma automática? Por exemplo, vamos pegar aqui um de vendas que já tem isso feito. Vamos achar ele aqui. Vendas, olha só, como que faz para configurar isso? Olha a dificuldade que vai ser. Olha o nível de dificuldade que vai ser. Não vai ser difícil não, tá? Tô brincando. Agendar atualizações, ó, achei ele aqui, agendar atualizações. Tudo que precisa ser feito é simplesmente tem um conector, né? Uma espécie de gateway. O que é o gateway? O gateway é o que conecta com a base de dados e atualiza as informações através de uma programação. Então, a gente vai lá em atualização agendada e a gente diz que quer agendar essas atualizações. E não importa se a atualização vai ser diária, se vai ser semanal, então, há várias formas de criar essas atualizações, apenas digitando aqui, ó, a hora que você quer que atualize. Ah, eu quero que atualize às 6h30 da manhã. Não, eu não quero que atualize às 6h30 da manhã, eu quero que atualize mais de uma vez. Então, você pode utilizar aqui, se eu não me engano, até 8 vezes uma atualização automática por dia. Ok? Não, se eu quiser semanal, ok? Então, você coloca lá semanal com os dias que você quer que atualize. Falamos da parte de desenvolvedor, que é onde desenvolve, dashboard. Vamos voltar aqui. Falamos da parte de web, de acessar as informações que já estão publicadas, estão online. E o que é o legal, né, dessa parte online? Entre entre as várias opções de benefícios que se tem a opção, né, de frequência de atualização, que eu acabei de falar. E, então, esse é o segundo ambiente. Aí tem o terceiro ambiente do Power BI, que é o do desktop, do aplicativo celular. Desktop é lá onde desenvolve. São três ambientes, então, dentro do Power BI, para a gente chegar ao resultado do dashboard no celular. Desenvolvimento, onde se cria o dashboard, onde se cria o relatório, conecta com a base de dados, define se vai olhar isso por mês, vai acessar essa informação, né, e fazer a visualização desses dados por mês, por ano, por filial. Parte de web, onde, dentre outras várias opções que tem, é onde você vai acessar essa informação de forma online, e aí também o terceiro ponto, que é acessar a informação apenas com o celular na mão. E aí é onde chega o resultado de ter o dashboard no celular. Após tudo pronto, a gente chega ao objetivo, ao destino, que é ter isso na palma da mão. Falamos hoje, então, dessa estrutura que conduz a esse resultado. E por hoje finalizamos